para ouvir bem. Sejam bem-vindos. Que tempo precioso de louvor, de adoração. Vamos agora para a pregação da palavra de Deus. Espero que você esteja tão animado para ouvir a palavra de Deus quanto você adorou o Senhor nessa noite. Vamos continuar nesse espírito de louvor e de adoração. Na semana passada, nós demos início à nossa nova série de mensagens, a comunidade do amor. E no primeiro episódio, nós falamos sobre a importância de viver em comunidade. Uma mensagem que foi muito desafiadora. Conversei com alguns irmãos, tive alguns feedbacks aí, e muitos deles disseram para mim o quanto essa mensagem fez a cada um de nós pensar, sondar o nosso coração. Então o meu convite para você é, se você ainda não assistiu essa primeira mensagem que foi pregada na semana passada, passe lá no nosso canal do YouTube, IBR o Bom Pastor, e assista essa mensagem que com certeza você será muito desafiado também, impactado e alimentado com a palavra do Senhor. Hoje nós iremos para o nosso segundo episódio desta mensagem, mas eu vou esperar o pessoal se acalmar um pouquinho aí. Tem gente que foi beber água, tem gente que foi no banheiro, então deixa eu só esperar um pouquinho mais. Gostaria que todo mundo estivesse aqui para a gente poder então caminharmos juntos na reflexão de hoje, que tem como tema o amor de Deus em nós. O amor de Deus em nós. O amor de Deus em nós. A gente já cantou tantas canções que falam sobre amor, principalmente sobre o amor de Deus por nós. Nós acabamos de cantar que Ele nos ama, que Ele nos amou e Ele sempre nos amará. Nós cantamos que nós cantaremos o amor de Deus para todos sempre. Nós cantamos hoje à noite que o amor de Deus é tão profundo, é tão imenso, e Ele nos encobre de todos os lados. E é sobre esse amor que nós vamos falar hoje à noite. Mas esse amor em nós, na comunidade feita por aqueles que foram salvos e regenerados pelo sangue de Jesus. Hoje, então, depois de uma mensagem tão edificante sobre comunidade, sobre o quanto é importante viver em comunidade, o mundo hoje tem apelado para a solidão, para o isolamento, para o individualismo, mas nós não cremos que é assim que Deus quer que nós vivamos. Nós cremos que Deus quer que nós vivamos em comunidade. E hoje, então, nós vamos começar a falar sobre amor, porque não tem como falar sobre amor apenas em uma mensagem, apenas em alguns minutos, em algumas horas. E ninguém falou mais sobre amor nas páginas do Novo Testamento do que o apóstolo João. Dizem os estudiosos que, assim como Paulo falou muito sobre graça, o apóstolo João falou sobre amor em suas cartas. O amor fazia parte da sua personalidade, e com certeza o amor estava presente também em cada palavra que o apóstolo João foi inspirado a escrever para a igreja, para o povo de Deus, que está então em nossas mãos hoje, através das Escrituras. Quando nós olhamos para os evangelhos, a gente vê que João de fato, ele era o discípulo amado. João de fato era o discípulo do amor. Ele tinha um relacionamento muito bonito com Jesus. E hoje nós estudaremos uma parte da carta de João, 1 João, capítulo 4, dos versos 7 até o 21. Se você tem sua Bíblia, você pode abrir, mas se você não tem, ou se você não trouxe, fique tranquilo, todos os textos serão projetados aqui, você pode me acompanhar. Inclusive, uma informação bem interessante é que 1 João, capítulo 4, usa a palavra amor mais do que qualquer outro capítulo da Bíblia, e até mesmo mais do que outros livros inteiros
inteiros das Escrituras. Você sabia disso? É uma informação muito interessante estudando essa pequena carta, essa epístola do apóstolo do amor, do apóstolo amado. Só aqui no capítulo 4, ele usa a palavra amor mais do que qualquer outro capítulo das Escrituras e até mesmo mais do que outros livros por inteiro da palavra de Deus. Vamos ler juntos esse trecho então. 1 João capítulo 4, dos versos 7 até o verso 21. Só um minutinho, irmãos, que vai aparecer aqui no telão e vocês poderão me acompanhar. Obrigado. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Versículo 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Versículo 10. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, preste atenção, irmãos, nessa expressão de João. Olha só como que o amor faz parte dessa epístola, faz parte da sua personalidade. Olha porque João é conhecido como apóstolo amado. Olha como que ele se dirige aos seus leitores. Olha como que ele se dirige aos seus destinatários, amados. Ele poderia chamar de irmãos, ele poderia chamar de servos, ele poderia chamar de companheiros, de cooperadores, mas ele escolhe chamá-los de amados. Vamos continuar, versículo 11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Versículo 14, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Versículo 18, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Versículo 21, ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Hoje a gente, quando vai comprar alguma coisa, quando vai ouvir alguém, a gente faz isso com muitas dúvidas, não é? Hoje a gente tem dúvida de tudo. A gente tem dúvida de tudo e mais um pouco. Por quê? Porque o nosso mundo está cheio de mentiras, o nosso mundo está cheio de falsidade, de corrupção, de engano. Fica difícil acreditar em algo ou alguém. Exemplo, você já comprou, já aconteceu com você isso, de você comprar um produto, pensando que aquele produto era o produto original, talvez uma camisa, um tênis, ou até mesmo um celular, não sei. Mas quando você chega em casa e você começa a conhecer um pouco melhor aquele produto, você percebe que aquele produto ali não é um produto original. Pelo contrário, ele está bem longe de ser um produto original. Você foi enganado. Alguém disse que aquele produto era original, mas não é. E você pagou pelo preço de um produto original.
E a gente fica frustrado, a gente fica triste. Já aconteceu de você ir no açougue e você pagar por 1 quilo de uma picanha, mas quando você chega em casa não é picanha, é colchão duro? Já aconteceu isso com você alguma vez? Né? E aí você vai cortar a picanha, na verdade picanha nem precisa cortar, se você sabe assar do jeito certo, né? Você sabe fazer aquele churrasquinho gostoso, é só puxar assim com o garfo que ela vai desfiando todinha, né? E aí, de repente, você está ali, aquela carne é meia dura, desconfortável, e você fala, isso aqui não é picanha não, paguei por picanha, mas eu trouxe outra coisa, te enganaram, o açougueiro te enganou, né? Ou talvez, né, desculpe aí os açougueiros, talvez por engano, não sei, né? Nós estamos em época de eleição, e muitos candidatos fazem promessas, dizem que são honestos, justos, querem acabar com a corrupção e toda aquela conversa que a gente ouve ano após ano, quando chega essa época para nós. Já aconteceu de você votar em um desses candidatos que você acreditou, você colocou, sabe, depositou suas fichas nele, e falou, não, eu acredito nesse cara aí, eu acredito nessa mulher aí, para prefeito, para presidente, para vereador, para deputado, sei lá o quê. Mas, infelizmente, aquele candidato, ele não cumpriu suas promessas e pior, ele foi pego em ações corruptas, em roubos, desviando o dinheiro público que deveria ser investido em tantas coisas para o povo. A gente fica frustrado, a gente fica triste, a gente fica chateado, a gente fica bravo até eu fico bravo até comigo mesmo quando acontece esse tipo de coisa, não é? Puxa, fui enganado mais uma vez, eu fui bobo de novo de cair nessa conversa. É por isso que hoje a gente precisa tanto de fiscalização, de teste, não é? A gente vai comprar alguma coisa, testa aí primeiro, né? Por favor, faz um teste aí, deixa eu ver primeiro, né? Vai comprar um carro, dá uma volta primeiro, ou sei lá, passa alguns dias, aluga o carro da mesma marca para você ter certeza de que realmente aquele carro é tudo aquilo que estão falando mesmo. Se você for comprar um carro usado de alguém, você precisa testar, você precisa fiscalizar e leva na vistoria para ver se tem alguma peça que não é peça original, se o carro já foi batido. Nós precisamos de prova. É por isso que a gente vive duvidando, é por isso que antes de acreditar, nós somos que nem Tomé, um dos discípulos que só acreditava vendo. Tem que testar, tem que provar, tem que tocar, tem que ver se realmente funciona. A gente precisa de segurança, a gente precisa de ter certeza, a gente precisa saber se de fato é ou não é, porque nós estamos cansados de tanta enganação e de tanta falsidade. Irmãos, é mais ou menos isso que João está fazendo em sua primeira carta. Esse livro que você acabou de abrir. O propósito dessa carta é trazer aos seus leitores certeza, convicção, segurança da salvação genuína em Cristo Jesus. E João deixa bem claro em sua carta, nessa epístola, entre aqueles que pertencem a Deus e aqueles que pertencem a este mundo, aqueles que são das trevas, aqueles que são da luz, para deixar bem claro isso para a igreja, e que a igreja possa desfrutar de paz, de alegria, para que ninguém seja enganado. E é muito interessante notar que o Evangelho de João, ele foi escrito com o propósito de gerar fé e vida, escrito pelo mesmo autor, só que o Evangelho, um dos primeiros livros lá do Novo Testamento, ele foi escrito com o propósito de gerar fé e vida. Isso está claro no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. E a primeira carta de João foi escrita para dar certeza da fé e da possessão da vida eterna. Isso está claro, se você está com a sua Bíblia aberta em 1 João,
está claro no capítulo 5, versículo 3. Ele diz: eu escrevi tudo isso para que vocês tenham certeza da vida eterna. Para que vocês possam ter provas, segurança. Se vocês realmente estão na luz, se vocês realmente são de Cristo, se vocês realmente pertencem à comunidade cristã. E o conteúdo de toda essa carta, inclusive, eu fiquei com muita vontade de expor essa carta inteira, né? É de extrema importância para nós, irmãos. É de extrema importância para os nossos dias. Por quê? Porque muitos acreditam que são, mas não são. Quantas pessoas perdidas dentro da igreja? Quantos nasceram, cresceram no contexto da comunidade cristã, mas não têm segurança, não têm certeza que ele, que ela, certamente tem a vida eterna em Cristo Jesus. Quantas pessoas falam como cristão, se vestem como crentes, se comportam muitas vezes como cristão, cantam, declaram, levantam as mãos, dizendo: eu sou de Deus, eu amo a Deus, eu sou de Jesus, a minha vida é sua. Mas quando são colocados à prova, eles vomitam do seu coração que de fato eles não são. Na verdade, eles estão longe. Eles ainda não foram rendidos ao amor de Deus. Não apenas isso, essa carta ela é importante também porque há muitos falsos profetas ensinando de maneira totalmente distorcida a mensagem da redenção, a mensagem de salvação. Inclusive, esse foi o fator motivador principal para João escrever essa carta. Havia muitos falsos profetas ensinando muitas heresias de que ser cristão é isso, de que ser cristão é aquilo. E aí surgiram muitas heresias, e uma delas, a mais forte, que a gente conhece até hoje, é o gnosticismo, que diz que o espírito é bom, mas a matéria é ruim. João, então, ele quer combater essas heresias que estavam comprometendo a vida e a eternidade de tantas pessoas. E aí talvez ouvindo tudo isso, tantas informações, não é? Você se pergunta: beleza, pastor, o que isso tem a ver com a nossa série de mensagens? A comunidade do amor. Tem tudo a ver. Tudo. Por quê? Porque o grande argumento de João é esse: a nossa fé em Cristo é evidenciada em nosso modo de viver. A nossa fé em Cristo, a nossa salvação, a nossa redenção em Jesus Cristo é evidenciada em nosso modo de viver. E João vai defender que uma das principais evidências de uma pessoa salva, redimida, lavada pelo sangue de Jesus é qual? O amor. Irmãos, João, ele é muito simples, ele é muito direto. Inclusive, eu encorajo você a ler essa carta durante essa semana, no seu tempo devocional, no seu tempo de leitura bíblica, e você vai perceber que João, ele é muito simples, João é direto, João é reto. Inclusive essa carta, se você notar, ela nem saudação tem.
Todas as outras tem, mas essa ele nem salva os irmãos, sabe? Tipo, sabe quando alguém manda mensagem do WhatsApp para você e nem te dá bom dia? É mais ou menos isso daqui. João, acho que ele estava tão bravo com as heresias. João, ele queria tanto resolver esse problema, discutir um assunto tão importante que ele já vai, direto ao ponto. João vai direto ao ponto. É isso aqui, ponto final. Chega de mimimi, gente. Chega de tanto falar, chega de tanta enganação. Tem muito falso profeta dizendo coisas absurdas sobre o que é ser salvo, quem é cristão, quem não é. Eu vou falar para vocês aqui o que é ser cristão ou não. Você é cristão mesmo? João vai direto ao ponto, gente. Lembra disso, tá? Então tá bom, se você ama a Deus, você ama o seu irmão. Mas se você não ama, você nem sequer conhece a Deus. Vamos parar de enrolação? Você não é de Deus coisa nenhuma. E é isso que João vai dizer. É isso. Você ama a Deus? Você de fato é um cristão? Então tá bom, você ama o seu irmão? Não. Então você não é de Deus, você nem a menos o conhece. É isso, ponto final, acabou. Você pode falar igual, você pode se vestir igual, você pode ir todos os domingos para o culto, você pode ser fiel às suas contribuições, você pode ser um membro fundador, você pode ter nascido na igreja, você pode ser formado em teologia. João está dizendo, eu não estou falando de nada disso e eu não estou nem aí para isso nesse momento. Essas coisas são muito importantes, mas não é isso daqui que a gente está falando. Pergunto de novo para você, você ama o seu irmão? João, ele não só tratou sobre amor aqui no capítulo 4, que ele já está caminhando para o final da sua primeira epístola, mas até aqui ele já tratou desse assunto por 2 vezes. E quando ele volta a falar, a tratar sobre amor aqui no capítulo 4, nós precisamos nos lembrar que ele está desenvolvendo aquilo que ele já começou previamente nos outros capítulos, nos capítulos anteriores. E o que ele já disse então sobre amor nos capítulos anteriores, para a gente então entrar aqui no texto e aprender algumas lições importantes aqui para nós. Então vamos lá. A primeira vez que João vai falar sobre amor em sua epístola aqui é no capítulo 2, dos versos 7 até o verso 11. E ali, João, ele vai dar o seguinte exemplo, ele vai relacionar amor com luz. Quem ama está na luz. Quer ver só? Olha o que ele vai dizer no versículos de 9 a 11. Quem afirma estar na luz, ou seja, você diz que é salvo, você diz que é cristão, você diz que é um seguidor de Jesus, você é um discípulo de Cristo, então João, ele vai fazer a sua defesa aqui. Então vamos lá, vamos colocar isso à prova, porque chega de falsidade. Eu quero que você tenha certeza, esse é o propósito da carta, que você de fato é cristão mesmo, que você de fato foi alcançado pela graça salvadora de Jesus. Então ele vai primeiro mostrar o amor para a gente, comparar o amor com a gente com a luz. E ele vai dizer, quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, na verdade você não está na luz, você continua nas trevas. Quem ama seu irmão, pelo contrário, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque trevas o cegaram. Se você pensa que foi tirado do reino das trevas para o reino da luz, mas odeia o seu irmão, na verdade você continua nas trevas. É isso que João está defendendo aqui. Irmãos, luz e ódio, trevas e amor não se misturam. É isso que João está defendendo. Quem está na luz ama, quem está nas trevas odeia.
A segunda vez que ele vai falar sobre amor é no capítulo 3, do versos 11 até 24. E ali João, ele vai relacionar o amor com a vida eterna. E olha só, mais uma vez, João é direto e reto. Ele não vai ficar enrolando, gente, ele vai direto ao ponto. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Como que você sabe que você passou da morte para a vida, conforme que João escreveu aqui? Se você ama o seu irmão. Mas quem não ama, permanece aonde? Na morte. Primeiro ele vai relacionar amor com luz, depois ele vai relacionar amor com vida eterna. Mas algo do nosso texto, um texto totalmente diferenciado nessa carta, sobre esse tema, um texto todo especial. E sabe por que ele é diferenciado? Sabe por que ele é especial, irmãos? Porque agora João, ele não vai mais relacionar amor com luz e nem amor com vida eterna. João, ele vai começar agora a defender que o amor está relacionado com a própria natureza de Deus. Por duas vezes João declara nesse texto, no texto que nós lemos, versículo 8 e versículo 16. Versículo 8 João declara: Deus é amor. E no versículo 16, João declara mais uma vez: Deus é amor. O texto não afirma que Deus simplesmente ama, ou que Deus tem amor, ou que Deus sente amor, ou que Deus nos ama. Perceba, meus irmãos, e isso é muito importante. O texto afirma que Deus é amor. Amor é uma definição do próprio ser de Deus. Para João, se eu conheço esse Deus, e conhecer a Deus é ter um relacionamento com o próprio amor, por favor, fica aqui comigo, senão você vai viajar na maionese. Para João, se eu conheço a Deus, e conhecer a Deus é ter um relacionamento com o próprio amor, isso vai implicar em amar o próximo. Mas tem um detalhe, irmãos. E é aí que vem o clímax da coisa aqui. Não é qualquer amor. É o amor de Deus. Não é qualquer amor. João não está falando desse amor egoísta que o mundo oferece. João não está falando desse amor falido, distorcido, do mundo caído que nós vivemos por causa do pecado. João está dizendo que nós devemos amar com o amor sobrenatural de Deus. E agora? Como assim? Será que isso é possível? Será que isso não é um negócio tão distante assim para nós? Me parece uma utopia. Que, João? Como assim? Será que a gente consegue fazer isso? Amar com o amor de Deus? E João vai defender que sim. Pensa num homem corajoso. Sim. E João não apenas nos dá um mandamento, e esse mandamento é repetido 3 vezes nesse trecho que a gente acabou de ler. Amem uns aos outros, amem uns aos outros, amem uns aos outros. Só nesse trecho.
Sem falar no restante de toda a carta, que ele repete isso várias vezes. Mas João não vai nos mostrar apenas um mandamento. João não vai apenas mandar os seus leitores amarem. João, ele vai nos oferecer o meio em que nós podemos cumprir com esse mandamento. João, ele vai nos oferecer motivações genuínas, irmãos, para cumprir com este mandamento. Muitas pessoas, ao ouvirem mensagens assim, muitas pessoas, ao ouvirem este mandamento, amem o seu próximo, ame o seu irmão, com o amor de Deus, assim como Deus te ama, ame você também os outros. Muitas pessoas já apertam o botãozinho da mente que desliga e ficam em stand-by até o final da mensagem, porque eles creem que isso não é possível. Pastor, isso não é possível, não é minha realidade, eu nunca vi ninguém amando assim e eu não consigo amar assim também. É possível e eu afirmo isso não porque eu posso, mas eu afirmo isso porque as Escrituras afirmam isso, e o que as Escrituras afirmam, eu creio, eu acredito e eu busco viver, apesar de ser um pecador miserável. E eu quero viver esse mandamento na minha comunidade, na minha família de fé. Você quer viver esse mandamento na sua família de fé, na sua comunidade cristã? Você quer ver esse mandamento sendo real aqui, neste lugar, entre nós? Esse é o desejo do meu coração. E João, ele vai nos dar meios, motivações, realidades para provar para nós que é possível a gente se amar com esse amor sobrenatural de Deus. Com isso em mente, irmãos, nós então vamos entrar no texto. Entendendo todo esse contexto, a gente então entra no texto. E nesse texto aqui, João, ele vai então oferecer para a gente alguns argumentos pelo qual nós devemos amar os nossos irmãos, não com o amor que o mundo oferece, não com o amor que você assiste nas séries da Netflix ou nas novelas que passam aí na TV, não com amor egoísta, egocêntrico, não com amor que te ama esperando algo em troca, mas com o amor sobrenatural de Deus, que é muito diferente do amor que nós tanto vemos neste mundo caído que nós vivemos. É possível. E hoje eu quero mostrar apenas um desses argumentos, e na semana que vem você não pode faltar, porque é um argumento melhor do que o outro. Mas vamos ir para o primeiro, só para a gente entrar aqui, só para a gente abrir a porta. E aí na semana que vem a gente dá continuidade na nossa reflexão. O primeiro argumento que João vai usar para nos motivar, para nos provar que é possível sim a gente amar o próximo como Deus nos ama, com o amor sobrenatural de Deus, é o seguinte: o verdadeiro amor é resultado da regeneração. Olha só o que diz o versículo 7 e 8: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é o quê? É nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Regeneração significa aquele que foi nascido outra vez, aquele que foi gerado outra vez. Quando Jesus estava conversando com Nicodemos acerca da salvação, Jesus falou o que para ele? Importa-vos nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Regeneração é o que acontece quando pela fé nós cremos que Cristo é o Messias, o enviado de Deus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, e que o seu sacrifício é suficiente para nos salvar e nos dar certeza de salvação. Algo acontece em nós quando nós cremos. Quando Deus abre os nossos olhos e a gente entende o Evangelho e a gente decide então viver para a glória de Deus. A gente decide entregar nossa vida, tudo que nós somos, tudo que temos para o Senhor Jesus.
acontece o milagre da regeneração. Você nasce de novo, da água e do Espírito. Você recebe um novo coração. Você se torna uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E João vai dizer, o verdadeiro amor, esse amor sobrenatural, é resultado da regeneração. Quem ama é nascido de Deus. Deus, Ele é uma perfeita e eterna comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é um só Deus em três pessoas. O nosso Deus é um Deus trino. Deus por toda a eternidade se amou e sempre foi plenamente satisfeito em si mesmo, e é muito importante a gente entender isso. Deus nos fez não porque Ele precisa do nosso amor, mas porque Ele transborda amor. Gente, esse negócio de que Deus precisa de nós, Deus não precisa de nós. Por favor, não acredite nessas heresias que você ouve por aí. Deus precisa de você. É como se Deus fosse um coitado. Deus não precisa de ninguém. Deus sempre viveu em perfeito amor, em perfeita comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus não nos fez porque Ele precisava do nosso amor, Deus nos fez porque Ele tinha tanto amor. Nós somos criaturas de Deus, porque Deus transborda amor. A criação é a expressão do amor de Deus. Quando nós olhamos para o céu, quando nós olhamos para o mar, quando nós olhamos para aquilo que Deus criou, tudo isso são expressões do amor de Deus. E quando nós olhamos para o homem, que foi feito à imagem e semelhança desse Deus, a gente percebe então que Deus transbordou amor por nós. Mas não porque Ele precisa de amor, mas porque Ele é o amor. Por favor, irmãos, presta atenção nesse versículo aqui. João capítulo 17, versículo 24. Não confunda o Evangelho de João com a carta de 1 João. São dois livros diferentes. No Evangelho de João capítulo 17, versículo 24, Jesus Cristo disse: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste, quando? Antes da criação, Deus já expressava amor pelo Filho e o Filho já expressava amor pelo Pai. Deus ama o Pai ama o Filho. O Espírito Santo ama o Filho, o Espírito Santo ama o Pai. A Trindade é uma perfeita comunhão e um perfeito amor. Olha só que interessante o que diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 5. Agora falando sobre a pessoa do Espírito Santo. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio de quem? Do Espírito Santo. Alguns teólogos, principalmente na época de Calvino, e aí mais para frente com C.S. Lewis, eles vão defender que o Espírito Santo é a personificação do amor de Deus, do amor do Filho. E a tradição cristã vai dizer que o Espírito Santo é o vínculo do amor. O Espírito Santo é o próprio amor. E João está dizendo o seguinte, quer dizer, Paulo, ele disse o seguinte em Romanos
Deus derramou do seu amor em nós, através do seu Espírito. João vai dizer em alguns capítulos anteriores, que esse amor expressado por Deus na Trindade é um amor cheio de justiça, de verdade, de santidade. Irmãos, muito do que é chamado amor na sociedade moderna, nos nossos dias, não tem semelhança, não tem relação alguma com o amor de Deus. O amor de Deus é totalmente justo. O amor de Deus é cheio de verdade. O amor de Deus não anula a sua justiça. E esse é o amor que nós devemos amar os nossos irmãos. E meus irmãos, a boa notícia é possível amar com o amor sobrenatural de Deus. E eu vou frisar isso muitas vezes. É possível. Porque nós, e agora preste muita atenção nisso. Porque nós somos filhos do amor. Porque nós somos filhos deste Deus que expressa amor sobrenatural. Nós fomos regenerados, nós nascemos de novo. E se de fato nós fomos regenerados, se nós nascemos da água e do Espírito, nós nos tornamos filhos do amor, e o próprio amor habita em nós e nos dá total poder e capacidade para amar com o amor sobrenatural de Deus. Quem nasce de Deus é filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saberem, os que creem em seu nome. Você que creu em Jesus Cristo, que confessou com a sua boca que Cristo é o seu Senhor, que aquele sacrifício foi suficiente para te salvar, para te redimir do inferno, da condenação eterna. Preste atenção, você é filho do amor. João vai dizer para nós no seu evangelho: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E esse Deus é amor. Meus irmãos, vocês conseguem entender a profundidade desse ensino? E às vezes parece um pouco cansativo, são muitas informações, e às vezes a teologia é assim. E muitos teólogos vão dizer que João é simples, João é direto, mas a primeira carta de João é uma das cartas mais profundas de todo o Novo Testamento. Você consegue entender a profundidade desse assunto, ou sua mente já desligou? Você ainda está aqui? Ou você já desistiu? Se você ainda está caminhando comigo, deixa eu te dizer uma coisa. E isso aqui me tocou demais. Irmãos, é possível na comunidade cristã experimentar do amor expressado na Trindade. Você consegue imaginar isso? Esse amor que existiu na eternidade passada, que continua existindo hoje, e que existirá para todo sempre no ser de Deus. Esse amor justo, esse amor cheio de verdade, de luz.
Irmãos, esse amor pode ser experimentado na comunidade cristã. Esse amor que é expressado na Trindade, que vem sendo expressado por toda a eternidade. Isso aqui é muito forte, é muito profundo. É por isso, irmãos, que esse amor só é possível, só pode ser demonstrado por aqueles que nasceram de novo. Você pode ser o melhor religioso, você pode ser um cara muito legal com a religião, com a igreja, você pode até ler a Bíblia, você pode ser um cara fiel, um amigo de todos, muito simpático, carismático, mas você, por mais que seja uma pessoa cheia de moral, ética, talvez você seja uma pessoa que cumpra com as leis, mas mesmo sendo assim, você é incapaz de produzir desse amor que é expresso desde a eternidade na pessoa de Deus. Você é incapaz. Todos nós somos. João, ele não dá brecha alguma para a salvação pelas obras aqui. Em nenhum momento João está incentivando meros gestos ritualísticos, meras repetições, coisas que, por mais que sejam difíceis, com um pouco de treino, com um pouco de repetição, você aprende, você consegue fazer. É impossível alguém que não nasceu do Espírito amar com o amor sobrenatural de Deus, que é expressado desde a eternidade na Trindade. Somente o Espírito Santo de Deus produz em nós desse amor. Se você não nascer de novo, você vai tentar, e isso vai se tornar religiosidade, e esse peso é insuportável de carregar. Você só vai conseguir se você se render a Jesus Cristo, porque só através do Espírito Santo você vai ser capaz de amar os outros, os seus irmãos, com o amor de Deus. Por isso que o amor é um teste válido da verdadeira fé cristã. Você lembra do propósito da carta? É provar, é te dar certeza se você de fato está na luz ou ainda está nas trevas, se você de fato tem a vida eterna ou você ainda está na morte. O Filho de Deus é nascido de Deus e, portanto, ele compartilha da natureza divina. E a natureza de Deus, a essência de Deus é amor. Caminhando para o final, irmãos, do nosso episódio de hoje, o que Deus é determina o que nós devemos ser. O que Deus é determina o que nós devemos ser. Interessante que o navegador, ele depende da bússola para ajudá-lo a determinar o seu curso, a sua direção. Mas eu me perguntava, mas por que a bússola, né? Às vezes eu via em filmes quando eu era pequeno e eu não sabia muito bem para o que servia. E a bússola, ela indica os pontos cardeais. Se você prestar bem atenção, você vai ver ali. E se você perceber, a bússola ela sempre vai apontar para o norte, porque é uma propriedade sua de reagir ao campo magnético que faz parte da constituição da Terra. Ela sempre vai estar apontando ali para o norte. E podemos dizer que assim é o amor cristão. A essência de Deus é amor. E a pessoa que conhece a Deus e que nasceu de Deus, responde à natureza de Deus.
Da mesma fórmula como a bússola aponta para o norte, o cristão pratica o amor. Por quê? Porque o amor é a natureza de Deus. Portanto, esse amor não é uma reação forçada. Inclusive, João vai dizer que esse mandamento não é um mandamento pesado. Como assim, João? Você não conhece as pessoas que eu conheço, cara. Como que você me diz que esse mandamento de amar os outros com o amor de Deus não é um mandamento pesado? Ele vai falar que não. Por quê, irmãos? Porque ele está defendendo a certeza de salvação. E ele está dizendo o seguinte: se você nasceu de Deus, o amor ao outro é apenas uma resposta natural. Se você não ama, há um grande problema nisso. Isso é prova de que você não conhece a Deus. Mas existe uma boa notícia para você. Deus, ele já se revelou em Cristo. E você pode hoje crer que aquilo que Cristo fez na cruz é suficiente para te salvar, para te dar uma nova vida, um novo nascimento, uma nova história, um novo coração, habitado pelo amor, que vai te dar poder e condições de amar, não como o mundo ama, mas como Deus ama, com o amor sobrenatural de Deus. Deus já se revelou em Jesus. Creia em Cristo, confesse os seus pecados, creia que o que Ele fez é o suficiente para te salvar da condenação eterna. E como resultado disso, você vai amar com o amor de Deus. Porque quem é filho de Deus desfruta de sua essência, que é o amor.